Em entrevista à FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, o jornalista Alexandre Garcia deu uma importante lição ao comparar os resultados dos japoneses fazendo uso do território do Japão e os feitos obtidos pelos brasileiros com o que denominou continente brasileiro. O jornalista encetou: "A comparação que faço ao final de minhas palestras é uma hipótese acadêmica. Suponhamos que seja possível trocar de população com o Japão. Que transferíssemos para o Brasil os 150 milhões de japoneses e para o arquipélago japonês transferíssemos os 215 milhões de brasileiros e esperássemos 10 anos. Ele prosseguiu: "O Japão não tem riquezas de subsolo, tem um solo horrível para a agricultura, muito acidentado, além de desastres naturais. Vamos esquecer o Japão. Aqui, com esse subsolo que nós nem imaginamos quanta riqueza terá. Esse regime de chuvas, esse clima maravilhoso, essa abundância de solo. Já somos um dos maiores fornecedores de alimentos. Enfim, com esta situação, 150 milhões de japoneses aqui em 10 anos, todos respondem que seria a primeira potência do mundo." Ele concluiu dando uma lição para os brasileiros. Eu respondo: "Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que a responsabilidade é nossa. Nós temos esse potencial. Que a vergonha caia sobre nós se continuarmos parados, empurrando para baixo, em vez de levarmos esse Brasil para cima." O comunicador abordou ainda como o STF não foi eleito e não tem poderes administrativos ou legislativos, sendo restrito a julgar com base na Constituição Federal. Assista. Mudou de acordo com a vontade da maioria. Se a maioria tivesse se expressado, né, com esse resultado e não houvesse mudança na política externa, né, aí seria uma traição, né? Aí seria uma traição à maioria. Aí talvez o ministro Alexandre de Moraes pudesse falar em tirania da maioria. Eu tentei descobrir o que era aquilo. Eu disse, bom, só pode haver tirania da maioria se a maioria eleger, uma vontade de eleger uma maioria no Congresso, e essa maioria do Congresso virar tirana, contrariando a vontade da maioria do povo, que seria o supremo poder, né? Todo poder emana do povo, isso está lá. Né? Então, a política externa está sendo coerente com a vontade expressada nas urnas, né? Vontade que foi explanada, que foi explicada durante a campanha eleitoral, e para isso serve a campanha eleitoral, para o candidato oferecer suas ideias, né? Seu programa, e o povo aceitar ou não, votando ou não nele, passando a procuração para ele realizar esse programa de governo. Né? Por isso que eu disse no meu YouTube já, né? Eu acho que foi ontem, algo assim, né? Quem não tiver inscrito, por favor, inscreva-se. Eu disse no meu YouTube que o Supremo não foi eleito, ponto. Né? E o Supremo não tem poderes administrativos nem legislativos. Tem poderes para julgar com base na Constituição. É isso, Carlos. Perfeito. Eu não quero realmente abusar do seu tempo, mas tem aqui um comentário de Silvia Alves, que pede, por favor, gostaria que desse o contato do grupo de médicos que estão atendendo voluntariamente pacientes com Covid. Quero contribuir financeiramente. Eu não sei se o senhor tem esse dado. Eu já falei nisso, né? Estão pedindo aí um mínimo de R$30. Eu fiz a minha contribuição, mas eu posso passar aí para vocês Perfeito, e aí nós colocamos na descrição do vídeo, talvez, ou imagino que o senhor tenha isso também em algum dos seus vídeos no YouTube, talvez? Ou não tenho, não, eu não quis entrar aí nessas questões financeiras, eu fiz a minha colaboração, disse que havia esse grupo, e é um grupo grande, o grupo hoje está na Ceilândia, que é uma área de risco, esse grupo está lá. Eu sei porque minha mulher faz parte desse grupo,
Já são 490 e poucos médicos, né? E trocam informações, sempre atualizando, né? Minha mulher foi procurada por uma paciente que a filha estava com problema, de 11 anos, né? E minha mulher não sabia a dosagem, e pôs ela em contato com a pediatra do grupo, que já sabia a dosagem, já tinha a experiência científica, né? Porque se cientistas, como são médicos, estão aplicando e observando resultados, gente, eu ontem fiquei sabendo de um resultado de uma pessoa de mais de 80 anos, que foi de questão de horas. A mudança depois de ter recebido a hidroxicloroquina, foi questão de horas, a mudança para completamente melhor, né? Então, tem vidas em jogo, meu Deus do céu, né? Por que fizeram isso? Porque esse boicote foi um boicote que mais tarde vai se apurar. Por quê? Né? E as consequências, e quem vai arcar com essas consequências perante o povo brasileiro, perante as pessoas que perderam, né? Essa história de fica em casa e só venha quando não estiver mais respirando, aí vai ser entubado imediatamente, depois vai para a UTI, a gente sabe qual é o índice de resultados de uma UTI, né? E é tão fácil, tão à mão, né? Tão barato, né? Talvez por ser barato, eu acho que entra aí questões comerciais também, além das políticas. Eu, inclusive, tinha uma das perguntas que me chegou, era justamente sobre isso, assim, falando da sua live, do final de junho, ele perguntava justamente, Ricardo Santos, como o senhor pode explicar o fato de colegas jornalistas na grande mídia realizarem uma campanha negacionista com relação a esses medicamentos, né, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, que tem dado tantos resultados. Eu conheço várias pessoas que já se curaram do Covid com esses medicamentos, assim, um tratamento precoce. Isso é uma coisa que todo mundo está vendo, né? Mas ainda há um negacionismo muito grande na grande mídia, né, inclusive. Né? Eu acho que é por medo que não ficam aí. Eu tenho caso aqui em casa, né? A nossa excelente cozinheira teve Covid-19. Não parou de cozinhar, porque ela sentiu dor de cabeça e perdeu o olfato. E já estava tratada precocemente com as defesas. A defesa dela não pegou no marido, né, que é o caseiro, não pegou na gente. E saiu imediatamente, durou 2 dias. E ela já está com o sorológico mostrando que ela está imune, ela já está imunizada, né? Então é tão simples, é tão fácil. Para que complicar? Para que esperar? Quais são as consequências de esperar, ocupar o hospital? Meu Deus do céu. Olha, se a gente julgar isso, é tamanha a crueldade, que a gente vai acabar comparando com outras coisas cruéis que se fez no mundo, em outras épocas, em outros países, né? É muito grande. Bom, eu havia combinado com o senhor de não passar das 8 da noite, então eu vou pedir talvez que o senhor já faça, se possível, as suas considerações finais. É uma comparação, Roberto, que eu faço ao final das minhas palestras. É uma comparação, é uma hipótese, digamos, acadêmica, né? Suponhamos que seja possível trocar de população com o Japão, que transferíssemos para o Brasil os 150 milhões de japoneses, para o continente brasileiro, e lá para o arquipélago japonês transferíssemos os 215 milhões de brasileiros. E esperássemos 10 anos. Eu não vou falar lá do Japão, que não tem riqueza de subsolo, tem um solo horrível para a agricultura, né, muito acidentado, já teve 2 bombas atômicas, tsunami, terremoto, vulcão, vendaval. Não, vamos esquecer o Japão. Aqui com esse subsolo que nem nós imaginamos quanta riqueza ainda terá,
né, para ser descoberto. Com esse regime de chuvas, com esse clima maravilhoso, com esses vários climas que tem aqui, com essa abundância de solo, em que, já sendo um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo, nós ainda dispomos, sem derrubar uma árvore, de mais uns 160 milhões de hectares de terra. Né? Floresta, né? Enfim, temos, com essa situação, 150 milhões de japoneses aqui em 10 anos. Eu pergunto para o auditório, né, o que acham que em 10 anos seria esse país? Aí todo mundo diz, primeira potência do mundo, primeira potência do mundo, primeira potência do mundo. Gente, então vocês estão admitindo que um povo que põe os pés sobre este solo é capaz de converter este país em primeira potência do mundo no prazo de 10 anos. Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que a responsabilidade é nossa, que nós, sobretudo, temos esse potencial. Né? Então, que a vergonha caia sobre nós se nós continuarmos parados e puxando para baixo, em vez de empurrarmos esse país para cima. Muito obrigado. Excelente. Muitíssimo. Nós é que agradecemos enormemente. Achei excelente a comparação. O presidente Bolsonaro faz uma comparação similar quando ele fala de Israel também, que com pouquíssimos recursos consegue ser uma potência tecnológica, ao contrário de, enfim, infelizmente nós temos um certo atraso tecnológico, tendo tudo para sermos o que somos, né? Eu até me lembro que o senhor falou dessa sua visita ao Japão, a sua primeira visita ao Japão, quando cobriu a viagem presidencial de Ernesto Geisel. Eu achei muito interessante seus comentários sobre os seus colegas, desde o voo da VAR e assim por diante, né? Foi muito interessante. Ele já mostrava esse contraste entre as duas culturas, né? É muito. Aliás, eu recomendo de novo, eu não posso deixar de recomendar, se alguém conseguir encontrar esse vídeo, esse livro infelizmente está esgotado, mas se alguém conseguir encontrar, não deixe de comprar e ler, porque vai se deliciar com. Aliás, tem um prefácio maravilhoso de Raquel de Queiroz também, muito elogioso ao livro, e os relatos, sobretudo os relatos de correspondente de guerra da Manchete, nas Malvinas, no Líbano, Angola, Moçambique, são preciosos também, são muito interessantes. O senhor, eu acho que inclusive recebeu uma condecoração da Rainha Elizabeth II pela sua cobertura jornalística da Guerra das Malvinas em 82, né? A Ordem do Império Britânico. Exato, eu acho que deve ser um dos poucos brasileiros que tem essa condecoração. Eu só porque eu não sou britânico. Claro, exatamente. Não sou súdito. Maravilhoso. Então, muito obrigado. Eu antes de encerrar, eu só gostaria de convidar os nossos ouvintes que na semana que vem, no dia 27, nós teremos uma conferência, na verdade um seminário virtual sobre a Venezuela, com a participação da embaixadora Maria Tereza Belandria, com a participação do Lucas Souto Ribeiro, que é um mestre em Política e Relações Internacionais pela Universidade Sérgio Arboleda, colunista do Brasil Sem Medo, e do professor Marcelo Suano, que escreveu um interessantíssimo livro, Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Aliás, nós pedimos autorização a ele para utilizar o título excelente do livro dele para o nosso seminário da semana que vem. Então, se puderem, não percam, vai ser muito interessante. E a embaixadora Maria Tereza Belandria e o Lucas escreveram também interessantíssimos artigos sobre a Venezuela, que foram publicados no último número dos Cadernos de Política Exterior do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais da FUNAG, o IPRE, que está disponível também, foi lançado inclusive hoje, por coincidência, está lançado para descarga gratuita na nossa biblioteca digital. Então, muito obrigado. Se você me permite, por favor. Post-verbis. Por favor. Eu falei da projeção de um país, né? Da projeção econômica, projeção militar, né? Projeção cultural, mas uma coisa que o Guilherme Figueiredo, né, teatrólogo, me dizia lá atrás, eu acho que não é verdadeira. Ele dizia, se nós falássemos espanhol, teríamos uma projeção maior, uma disponibilidade editorial muito maior. Mas a língua portuguesa está nos unindo muito. Essa
comunidade dos países da língua portuguesa, que está aí com 30 países querendo entrar como observador, nos une. Eu falei de Japão, né? Obrigado, arigato, kopu, tempura. Os jesuítas que apareceram lá deixaram palavras portuguesas, né? Então, essa língua do Olavo Bilac, né? Última flor do Lácio, inculta e bela, que nos une, né? E eu defendi tanto a língua aqui, que agora está na Constituição, artigo 13 da Constituição, a língua é portuguesa, a língua portuguesa, né? Também vamos defender a nossa língua e usar, né, essas comunidades para nossa penetração cultural também, nossa presença comercial, né? Também serve, então, de projeção, substituindo a projeção militar ou econômica, né? Essa cunha cultural de que a gente dispõe. Muito obrigado, realmente não temos como agradecer, foi uma aula muito interessante. Faremos então, para todos, como sabe, deixaremos esses vídeos disponíveis, se o senhor quiser também divulgar, será uma honra. Faremos então, a partir de amanhã, vídeos mais curtos, e esse vídeo integral estará já a partir de agora no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, agradeço a todos que ficaram até agora assistindo, realmente foi uma honra indizível, foi um enorme prazer. Boa noite a todos, então, e deixamos então por aqui, fica encerrada esse nosso evento. Obrigado, Roberto. Como diz a última frase do Casablanca, né, que seja o início de uma longa amizade. Excelente, tchau, tchau. Com certeza, muito obrigado. Até mais, então.